Olá, sétimo ano, aqui é a professora Jéssica Paixão. Vamos iniciar mais um conteúdo, o módulo 5, uma parte do módulo 5 de vocês, porque esse conteúdo é extenso, vamos ter outra videoaula, tá? E ele vai falar um pouquinho sobre poríferos e quinidários. Vamos entender agora esses animais, eles são conhecidos como animais, só que do reino aquático, tá? Lembrando que nós já falamos sobre micro-organismos. O início do sétimo ano, o início do livro de vocês, ele fala sobre bactérias, vírus, protozoários, fungos e algas, né? Que são, tirando as algas, o restante são micro-organismos, ou seja, organismos que não conseguimos observar a olho nu e precisamos de um microscópio para observá-los. Agora a gente vai entrar um pouco sobre outros animais que a gente já consegue observar a olho nu, tá? Então, são animais que não são vertebrados, eles são invertebrados, ok? Poríferos e quinidários. Iniciando pelos poríferos. O nome dele vem do latim poros, porque são animais com o corpo revestido de poros. Eles são aquáticos, têm cores e tamanhos e formas variadas e normalmente eles são sésseis. O que são sésseis? Eles normalmente vivem fixados em rochas aquáticas, né? Eles normalmente não estão boiando, não estão no meio do oceano, eles estão fixados, tá? Eles estão lá no fundo do oceano. E quando a gente fala de poríferos, é só a gente lembrar de um animal muito visto nos nossos desenhos, que é o famoso Bob Esponja, porque os poríferos normalmente são as esponjas do mar, ok? As esponjas do mar. Então, a esponja que nós mais observamos no desenhos animados são as esponjas que é conhecida como Bob Esponja, tá? Então fica fácil de lembrar, porífero Bob Esponja. Falando da estrutura dele, observem atentamente e anotem. Ele normalmente tem um formato cilíndrico, tá? Igual um vasozinho que normalmente enfeita a nossa casa. O interior dele, toda essa parte marrom do fundo, é chamada de átrio. Átrio é o fundo. E ele é revestido por poros. Por que esses porozinhos todos em voltas? Tem as espículas, que não são os poros, são esses espinhozinhos que já vamos falar, e os poros são várias bolinhas que tem nele. Os poros servem para a entrada de água e alimento. Eles se alimentam de pequenos animais marinhos e eles precisam também de água porque eles são animais filtradores, tá? Eles filtram a água. E aí, no ósculo é por onde a água e esse filtro que eles produzem, principalmente a saída de CO2, que é gás carbônico, sai desses animais. Então, entra pelo poro, sai pelo ósculo. Então, o ósculo é a saída. Se a gente der um zoom nessa parte que tem uma bolinha aí, dando um zoom, presta atenção, nós vamos observar que nós temos estruturas conhecidas como porócito. Os porócitos são estruturas, né, cilíndricas, são esses poros maiores, onde permite que a água, a corrente de água entre, tá? E aí, nesse zoom, nós conseguimos observar as espículas. As espículas, falando um pouquinho sobre elas, são normalmente constituídas de carbonato de cálcio, silícia, que vão designar os tipos de esponjas que a gente consegue observar no reino marinho. Por exemplo, essa da esquerda, essa espícula aí parece uma estrelinha, desse tipo de porífero, normalmente ela deixa esse animal com mais rígido, que a gente fala que ele é extremamente rígido. Ele tem uma capacidade de se desenvolver em lugares com forte corrente de água, porque ele é rígido, ele não é molinho, igual essa estrutura que a gente consegue observar no porífero da esquerda, que está em amarelinho. Esse gênero de porífero, ele normalmente, ele é até utilizado pra gente como esponja de banho. É desses animais que são retiradas as esponjas de banho da gente. Óbvio, ela é mais grossinha, mas as espículas dela não são tão para fora como o da esquerda, ok? Só pra gente observar a diferença das espículas em vários poríferos diferentes. E aí, quando a gente fala sobre reprodução, nós temos a primeira forma de reprodução assexuada. O que é uma reprodução assexuada? É aquela onde eu não tenho gametas, tá? É quando
um ser consegue se reproduzir sozinho, ele não precisa do gameta feminino e do masculino. Então, se a gente cortar um porífero, a gente vai observar que ele consegue se regenerar sozinho. Se eu cortar um, ele vai produzir dois. É como se a parte de baixo reproduzisse a parte de cima dele, quando for cortada, e a parte de cima se transforma na parte de baixo. Então, ele se regenera, ele dá origem a dois novos seres se eu cortar uma esponja ao meio. Óbvio, ela viva dentro do mar. Se eu tirar ela do mar, ela passa a ser uma espécie não viva, ela vai morrer, tá? E aí eu tenho outro tipo de reprodução assexuada, é o brotamento. O nome já diz, formam-se brotos, né, numa parte desse porífero. E aí esse broto, ele vai crescer e vai formar uma nova esponjazinha, tá? Então o nome dessa reprodução é brotamento. E Jéssica, qual é uma reprodução sexuada que os poríferos fazem? Uma reprodução sexuada é quando eu tenho um indivíduo adulto masculino liberando os seus espermatozoides, porque eles têm, tá? E eles liberam seus espermatozoides. O adulto macho masculino vai liberar. Esses espermatozoides, na corrente marinha, ele vai encontrar um feminino. Vai entrar nele e vai encontrar, né, o seu óvulo, que o gameta feminino produz. É esse que está em roxinho aí na figura 2. E aí ele vai fecundar o espermatozoide com o óvulo. E aí ele vai se desenvolver no interior dessa esponja mãe e quando ela atingir um desenvolvimento adequado, ela vai ser liberada pelo ósculo, aquela parte superior onde sai. E aí ele vai ser liberada, essa larva, ela vai encontrar na corrente marinha até ela ver um lugar onde ela pode se fixar. Porque lembrando, os poríferos são sésseis, eles ficam fixos. Quando ela se fixar em algum local, ela vai se desenvolver e vai formar uma nova esponja, que vai crescer e formar um indivíduo adulto, ok? É a número 5 da figura de vocês, tá? Então, voltem aí, se não entendeu, no videozinho, para vocês conseguirem entender toda essa forma de reprodução. E aí, eu tenho uma reprodução sexuada, onde eu tenho gametas masculinos e femininos se encontrando, tá? Ok, sabendo disso, eu vou conseguir observar. Então, o porífero, ele vive lá no ambiente aquático e normalmente ele serve de abrigo para alguns animais. Ele serve de abrigo e também de alimento. Ele serve de alimento para alguns ouriços, estrela do mar, peixes e até tartaruga, tá? Então, abrigo e alimento, porque os poríferos, eles formam os grandes recifes de corais, que a gente observa muito em figura do ambiente aquático. Então, tudo isso que está fixado aí embaixo, que está em vermelhinho, em amarelo, em verde, são poríferos. E eles servem tanto de abrigo quanto de alimento para alguns animais marinhos, tá? Sabendo sobre os poríferos, lembrando sempre do Bob Esponja, esponja do mar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os quinidários. Jéssica, quem são os quinidários? Quinidário, o nome quinidário vem do grego urticante. Por quê? A gente vai ver que os quinidários, grande parte do reino dele é constituído das famosas águas-vivas. E a gente sabe que elas liberam, né, algo pra gente que é uma toxina. E aí o urticante vem disso, da liberação dessas toxinas que podem vir a causar algum dano para nós, seres humanos. Eles são animais aquáticos e eles podem viver sésseis, ou seja, fixados em algum lugar no reino aquático. Quem são esses que vivem sésseis? As hidras e as anêmonas. A anêmona, quem são as anêmonas, gente? As anêmonas são as estruturas que servem de local. Lembra do peixe lá do Procurando Nemo? O peixe palhaço, que é o próprio Nemo? Ele vive numa anemonema. Olha que legal. A gente consegue, através desse desenho, saber sobre os quinidários. A anemonema é um quinidário e ele vive preso a um local. Mas eu tenho outros quinidários que não vivem presos, que são as águas-vivas, né? E elas são, na verdade, quinidários não sésseis, porque eles ficam soltos no mar. A gente observa isso. A água-viva, né, quando a gente está em algum local onde há a presença de água-viva, ela não vive presa lá no fundo do oceano. Ela vem para a borda
e ela consegue até causar um dano pra gente, tá? E aí aqui uma fotinha do anemonema, onde o Nemo vive lá utilizando como abrigo, ok? Então, falando um pouquinho sobre a estrutura dos quinidários, eles podem viver de forma como pólipo. Pólipo é quando o tentáculo dele está para cima. Quem tem um tentáculo para cima? A anêmona, né? A anêmona do mar tem um tentáculo para cima. E quem tem um tentáculo para baixo? É conhecido como medusa. E qual é o exemplo de quem tem um tentáculo para baixo? Diferente da anêmona, a água-viva. O tentáculo da água-viva é para baixo. Se a gente for desenhar uma água-viva, ela é uma bolinha em cima e o tentáculo para baixo. Agora, uma anemonema, ela é de forma pólipo. Por quê? Ela prende sua estrutura, né, no fundo do oceano e os tentáculos delas vivem para cima, tá? Só pra gente diferenciar. Pólipo, tentáculo para cima, medusa, tentáculo para baixo. Bom, se a gente der um zoom na parede de um pólipo, por exemplo, a gente consegue observar que eles têm estrutura. Aqui eu quero que vocês dêem um zoom e foquem aí no livro de vocês, no slide aí, na estrutura que é conhecida como quinidócito. Olha aí, tem uma setinha preta para ela bem do ladinho aqui do lado esquerdo, quinidócito. É essa estrutura que os quinidários têm que vão dar pra gente uma toxina liberada. Então, aí agora vocês vão observar o filamento urticante. O filamento urticante, ele é imprescindível. Ele tem uma substância tóxica que causa lesões no nosso corpo, tá? É assim que esses seres, os quinidócitos, se defendem. Então, quando a gente encosta numa água-viva, ela libera esse filamento. Então, esse filamento vai para o nosso corpo e causa, sim, o que a gente chama de lesão. Na verdade, é uma queimadura que, se for muito grave, a gente precisa ir a um hospital para a gente conseguir um medicamento, tá? Que normalmente é um cremezinho que a gente utiliza para diminuir aquela queimadura, aquela lesão, ok? E aí a gente tem a reprodução. Como elas se reproduzem, os quinidários? Os quinidários, eles podem se reproduzir de maneira sexuada. Lembra? Sexuada eu tenho que ter gameta. Então, eu tenho gameta ali masculino primeiro, que é o espermatozoide, vai ser liberado por uma hidra ali, por exemplo, e vai encontrar o óvulo na superfície do corpo feminino. Vai haver fecundação, o embrião vai ser formado aí na terceira figurinha. O embrião se desenvolve, vai crescer e um novo ser vai ser formado lá na última figurinha, tá? É assim que eles se reproduzem, gameta feminino e masculino sempre se encontrando. Mas eles podem se reproduzir de outra maneira, também sexuada, porque eu vou ter o gameta masculino e feminino, mas o nome agora é alternância de gerações, ou metagênese. Jéssica, o que é isso? Então, eu tenho um tipo de quinidário, aí o exemplo é a Aurelia aurita, que se reproduz dessa maneira. Ele faz uma complicação que ele consegue ter tanto uma reprodução sexuada quanto uma assexuada ao mesmo tempo. Então, vamos aí observar isso atentamente. Primeiro, eu vou ter o gameta masculino. Sempre que eu tiver essa bolinha com um chapéuzinho para cima, significa que ele está dizendo pra gente que é masculino, tá? E o masculino libera quem? Espermatozoide, que está aí na setinha preta. E aí, esse espermatozoide vai encontrar o gameta feminino, tá? Sempre que eu tiver a bolinha com a cruzinha para baixo, significa que é feminino. Então, eles vão se fecundar, formar essa larva, tá? Essa larva vai formar um pólipo, tá? De medusa, de forma medusa, eu posso formar um pólipo, tá? Nesse tipo de reprodução. Esse pólipo vai crescer, vai grudar lá no substrato dele, e agora ele vai se reproduzir de uma maneira assexuada. Sozinho ele vai se reproduzir ali, vai aumentar o seu tamanho e vai formar em seguida uma medusa. Então, ele era uma medusa, passou a ser um pólipo e agora ele formou uma medusa novamente. O nome disso é alternância de gerações. Ele realmente vai fazer essa confusão, ele vai se alternar. E aí, essa medusa jovem vai crescer e formar uma medusa adulta. É assim que eles se reproduzem, ok? E aí,
Aqui nós temos esquinidários juntos com outros seres vivos, formando mais uma vez um recife de corais. Então é sempre importante a gente lembrar do recife de corais, porque nesse recife nós temos tanto os poríferos, que a gente viu no início do módulo, e os quinidários, ok? Que são as águas-vivas que vivem fora deles, né, livres, ou nós temos também as anêmonas que vivem grudadas nesses recifes, sendo também local de abrigo para alguns animais ou alguns peixes que vivem no fundo desses oceanos. E aqui é um caso aí em cima, uma anêmona que ela vive sob um caranguejo, ela vive em cima desse caranguejo e ela utiliza esse caranguejo aí como o local de substrato. Ela se prende, ao invés de se prender no fundo do oceano, ela prende no casco desse caranguejo e vive ali em cima dele, tá? Formando então um abrigo que pode até ser um abrigo de um outro peixinho, tá? Então só para a gente observar como os seres aquáticos vivem em uma sociedade, em um conjunto, tá? Então eu termino mais um módulo de vocês, para vocês, e eu espero que vocês estejam se cuidando certinho, bonitinho, tá? Lavando as mãos, ficando em casa, tá? E beijos e até o próximo módulo. Beijos.